Fala galera, beleza? Estamos juntos novamente para corrigir mais uma questão do vestibular da UERJ e o enunciado diz o seguinte: uma máquina possui duas engrenagens circulares, sendo a distância entre seus centros A e B igual a 11 centímetros, como mostra o esquema. Sabe-se que a engrenagem menor dá 1000 voltas no mesmo tempo em que a maior dá 375 voltas. E que os comprimentos dos dentes de ambas têm valores desprezíveis. A medida em centímetros do raio da engrenagem menor equivale a, e aí nós temos as alternativas. Pessoal, como essas duas circunferências, elas são tangentes, significa dizer que aqui, enquanto eu estabeleço o raio da maior, que eu vou chamar de Rzão, e aqui eu estabeleço o raio da menor, que eu chamo de Rzinho, podemos dizer que Rzão mais Rzinho é igual a 11 centímetros. Tranquilo? E aqui o que a gente está fazendo é uma comparação de grandezas, E se é uma comparação de grandezas, nós temos uma questão que envolve regra de 3. Mas como é que é essa regra de 3? Essa regra de 3 está comparando o raio das circunferências e a quantidade de voltas que elas dão. No caso, duas engrenagens, Sendo que a engrenagem menor precisa dar mais voltas para corresponder ao trabalho realizado pela maior engrenagem. Beleza? Tanto que ele fala exatamente isso, ó. Sabe-se que a engrenagem menor dá 1000 voltas, ou seja, engrenagem menor de raio Rzinho, ela dá 1000 voltas no mesmo tempo em que a maior dá 375 voltas. Então, a maior, no mesmo tempo, ela dá 375 voltas, tá? E olha só que processo interessante, Que a gente consegue perceber já nessa comparação uma relação inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional? Pelo simples fato de, mesmo que a gente aumente o raio da engrenagem, a quantidade de voltas que ela vai dar acaba diminuindo. Repito, quanto maior a engrenagem, ela vai dar menos voltas no mesmo intervalo de tempo. A engrenagem menor, por ser menor, precisa dar mais voltas no mesmo intervalo de tempo para poder realizar o mesmo trabalho, A mesma função. Beleza? Ora bola, se de um lado eu aumentei e do outro lado eu diminuí, a relação entre essas grandezas é inversamente proporcional. Então, assim, eu posso estabelecer o seguinte processo, o seguinte parâmetro. Posso dizer que se fosse diretamente proporcional, nós multiplicaríamos cruzado, Mas por ser inversamente proporcional, posso dizer que 375 Rzão é igual a 1000 Rzinho. Tranquilo? Ou seja, na divisão inversamente proporcional, a gente troca a nossa multiplicação. Se fosse direta, multiplicaríamos cruzado. Como é inversa, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Agora, o que eu vou estabelecer aqui, pessoal? Esse Rzinho que está multiplicando, vem para cá dividindo. E esse 375 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí eu passo e fica Rzão está para Rzinho, assim como 1000 está para 375. Beleza? Tranquilo? Pessoal, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5, tá? Então, se eu dividir por 5 aqui em cima e por 5 aqui embaixo, fica Rzão está para Rzinho, assim como 1000 por 5 dá 200. Está para 375 por 5, 37 por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35, para 37 resta 2, 25 por 5 dá 5. Então, ali vai dar 75. Agora, a gente vai simplificar de novo por 5 em cima e por 5 embaixo.
Então vai ficar Rzão está para Rzinho, assim como 200 por 5 dá 40, está para 75 por 5, que dá 15. Vou dividir por 5 mais uma vez. Aí fica Rzão está para Rzinho, assim como 40 por 5 dá 8, está para 15 por 5, que dá 3. O que significa? Significa que proporcionalmente o raio maior é múltiplo de 8, ou até posso entender esse 8 como uma parte proporcional, enquanto o raio da menor é múltiplo de 3, ou, se preferir, proporcional a 3. Mas olha só que interessante, a gente está pedindo a medida em centímetros do raio da engrenagem menor. A gente acabou de perceber que o raio da engrenagem menor ele é proporcional a 3, ou seja, pode ser que seja 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim por diante. Assim como o raio da maior, que é 8, podia ser 8, 16, 24, 32, 40, ou seja, múltiplos de 8. Mas vale lembrar que o somatório do raio maior com o raio menor é 11. E realmente, 8 mais 3 dá 11. Portanto, temos a certeza que nessa questão, a engrenagem da maior tem raio igual a 8. E, de fato, a da menor, raio igual a 3. Pronto. Era isso que nós precisávamos. Ah, professor, mas e se o somatório, ao invés de ser 11, se o somatório fosse, sei lá, 22? Beleza? Bom, se fosse 22, seria o dobro de 8, 16, e o dobro de 3, que é 6. 16 mais 6 daria 22. Aí, no caso, o raio da maior seria 16 e o raio da menor seria 6. Mas como esse somatório dá 11, automaticamente as partes proporcionais somadas dão esse resultado, logo constata-se que o raio da maior vale 8 e que o raio da menor vale 3. Problema resolvido. Beleza? Marca aí, então, o nosso gabarito está na letra B. Mais uma questão resolvida. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.